Então, pessoal, essa é uma apresentação sobre a teoria dos campos conceituais, principalmente com foco na teoria das estruturas aditivas. Nós vamos dar continuidade, dividindo ela em 3 partes, pegando a teoria a uso de manipulativos, e depois nós teremos uma parte das estruturas multiplicativas. Bom, muitas vezes a gente fica pensando como professor, o que é saber somar e subtrair? Quando é que se aprende? Como é que você começa a aprender? O que é que devo ensinar ao meu aluno? Eu devo ensinar ele a fazer os algoritmos da soma e da subtração? Ou ele precisa saber o cálculo mental? Ou ele precisa de fato usar a calculadora? E estimar os resultados, isso é importante? Ou ele precisa de fato aprender a resolver problemas? Enfim, o que é aprender a somar? As operações, muitas vezes a gente vê o aluno aprender a multiplicar, por exemplo, ou utilizando a tabuada da multiplicação. Isso é importante. Quando você usa, muitas vezes o aluno faz 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 6, e aí vai na tabuada, e aí ele termina por concluir que multiplicar sempre aumenta. E vai toda vez que ele multiplica, a menos do 0 e do 1, o número 7 e o número que é multiplicado, ele aparece aumentado. E aí, o Verneau, ele coloca, né, que o conhecimento é construído dentro de situações. Então, se você passa a conviver com certas situações em que a operação ela tem uma certa validade, ou que certa propriedade da operação tem validade, ele passa a construir aquele conhecimento, né? Por exemplo, dentro dos números naturais, a menos de multiplicar por 0 e por 1, a multiplicação sempre vai aumentar. O que não vai acontecer quando você multiplicar, por exemplo, meio por meio. Quanto dá meio por meio? Quanto dá 8 vezes meio? A gente vai ter 4, que é menor que 8. Então, muitas vezes, certo conhecimento ele é construído a partir das situações que o aluno vivencia, né? E algumas vezes ele precisa ser revisado para o aluno evoluir. Outra questão que é muito importante na aprendizagem matemática são as representações. E aí a gente vai pegar 2 elementos de representações, que a gente pegou um caso aí em que você tem a letra M, certo? Ora, numa igreja, ela vai representar, vai ser uma parte do número romano, vai representar 1000. Se ela está no formulário, junto ao gênero ou ao sexo, muitas vezes colocado como sexo, ela vai representar masculino, né? Então a gente tem 2 ideias e um único signo, um único símbolo. Verneau, certo, é o pai da teoria dos campos conceituais. Ele discute o seguinte: ele diz que os conceitos matemáticos traçam seus significados a partir de uma variedade de situações que dão sentido aos conceitos. E cada situação, por sua vez, não pode ser analisado com a ajuda de um só conceito. Então, nesse sentido é que ele traz a ideia dos campos conceituais. A gente tem os campos conceituais. E aí, para traçar os campos conceituais, o Verneau, ele faz o seguinte: ele divide em uma terna, que são as situações, os conjuntos de situações que tornam o conceito significativo e dão sentido ao conceito, o conjunto de invariantes, que são os objetos matemáticos, as propriedades e as relações entre esses objetos, que podem ser reconhecidos e usados pelo sujeito para analisar e dominar as situações. E a gente vai ver ao longo dessa apresentação
vários teoremas em ação que o aluno usa. E as representações simbólicas que podem ser usadas para pontuar ou representar esses invariantes. E representar as situações e os procedimentos para lidar com eles. Então, ele chama a atenção que é muito importante esses 3 elementos na construção do conceito para a criança. E aí a gente vai ter a necessidade de ver uma variedade de situações. Então, vou pegar um exemplo aqui de como é que uma criança aprende a contar. O que seriam as diferentes situações? Então, por exemplo, se a gente tem uma situação em que os carrinhos estão dispostos em fileira, o aluno conta 1, 2, 3, 4. E é fácil. Quando ele já está disposto desarrumadamente, ele tem mais dificuldade. Muitas vezes o aluno começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ele não tem, no início da escolaridade, uma estratégia, um esquema de quê? De não repetir, de contar todos, certo? Então, ele tem diferentes situações que vão ser necessárias do professor utilizar para que o aluno aprenda a contar em uma diversidade de situações. Quanto às representações, vamos ver o seguinte: se eu tenho quantas cartas eu tenho aqui? Ora, o aluno pode representar isso com 5, né, no sistema indo-arábico, ou como V no sistema romano de numeração. Então, nesse caso, a gente tem uma única ideia, que é a ideia da quantidade 5, sendo representado por dois signos, né, o 5 e o V. A segundo elemento que Vernon fala são os invariantes. Então, eu vou mostrar um exemplo, certo? E que é tirada de situações do cálculo mental. Se você tem um feirante, certo? E muitas vezes eles fazem as contas de cabeça, né? Então, por exemplo, pega essa conta aqui, 86 mais 53 igual, e ele diz, já sei, é só fazer 89 mais 50. Então, veja bem, 86 mais 53, ele pega o 3 daqui e passa para cá, fica 89 mais 50. E aí, 139, é claro, agora ele teve o trabalho de somar o 5 com o 8. E o 9 está repetido. Mas, qual é a matemática que está por trás disso? Olha, ele tinha 2 números, um número que a gente vai chamar de A, né, e o outro número que a gente vai chamar de B. O A era o 86 e o B o 53. Então, 86, certo? Mais 53, ele fez o quê? Somou 3 ao A e subtraiu 3 do B. E quando você faz isso, você mantém a igualdade na soma. Isso é um teorema matemático, só que é usado pelo feirante durante a sua ação. Mas será que o feirante sabe que isso é um teorema matemático? Ou, de fato, ele faz na sua ação mesmo sem saber que isso tem correlação com um teorema matemático válido, né? Então, esses teoremas são relações matemáticas. Muitas vezes são válidas ou não. Muitas vezes o aluno usa relações que são válidas, outras vezes usa relações que não são válidas, mas que são levadas em consideração pelas pessoas, pelos sujeitos, quando eles resolvem uma situação. Nem sempre os teoremas de ação são explícitos para o sujeito que usa. Nem sempre ele sabe que aquilo é um teorema em ação. Às vezes sabe, outras vezes não. Quer dizer, que corresponde a um teorema matemático. Eu vou pegar um outro teorema em ação, certo? Muito usado pelas crianças, que é o seguinte.
Muitas vezes as crianças querem contar quantas figurinhas, quantos bombons eles têm juntos, né? E aí a outra criança diz, já sei, vamos juntar e contar. Muitas vezes no início a criança precisa juntar e contar para saber quanto tem ao todo. Mas veja, se ele junta, agora eu pego uma criança e diz, não, você tem menos. Depois, como vamos dividir novamente? Ou seja, chega um certo ponto que a criança desconfia que se juntar, depois fica difícil de separar como na situação inicial. E aí não aceita juntar. Ele diz, tem uma ideia, eu conto as minhas e você conta as suas, e somamos. É incrível que a criança no início, ela não acredita, não domina o fato de que a soma dos conjuntos, né, dá no mesmo de que você juntar e contar. Então ele vai, 1, 2, 3, 4, tenho 4. 1, 2, 3, tenho 3, só tenho 3. Junto temos então 3 mais 4, temos 7. E que teorema é esse? Existe um teorema na matemática, certo, que diz que a quantidade de elementos de dois conjuntos, A união B, conjuntos finitos, claro, é a quantidade de A mais a quantidade de B. Claro, se não tiver nenhum elemento comum a esses dois conjuntos. Se tiver esse elemento comum, esse elemento vai ser contado duplamente. Então, você vai ter que tirar uma vez ele. E aí, a criança, a um certo momento, ele passa a usar esse teorema, certo? Como algo válido. Mas não é que a criança domine matematicamente essa representação. Mas ela sabe que é válido na situação. Por isso que ele é em ação. Bom, a questão das diferentes situações. A gente fica pensando muitas vezes, o importante é a criança saber fazer o cálculo ou saber resolver um problema, sabe? Trabalhar dentro de uma situação. Então, eu vou pegar uma situação. Roberto foi jogar videogame. Ao fim da primeira fase do jogo, ele tinha perdido 4 pontos. Ele, então, foi para a segunda e última fase do jogo. Ele terminou o jogo com 7 pontos ganhos. O que aconteceu na segunda fase? E é muito comum, quando você dá uma situação, aí ouve da criança, né? É de mais ou de menos, professor? Aí o professor, é demais. Ele já sei, 11. E aí vem outro problema. Em 1998, Teresa tinha 7 primos. E no ano seguinte, nasceram 4 primos. Quantos primos ela passou a ter? E o aluno pergunta a mesma coisa. É de mais ou de menos, professor? E o professor, é de mais. E o aluno, já sei, 2019. Opa, o que houve? Como é que ele chegou a 2019 aqui? Veja que aqui ele somou 1998 com 7, com 4. Ou seja, ele não tem, muitas vezes, a interpretação do problema, certo? Você tem diferentes problemas, diferentes situações em que o aluno precisa dominar e não apenas dominar a conta, certo? E aí o professor pergunta, claro, onde foi que eu errei? Onde será que errou? Errou em dar a interpretação de que conta deveria ser feita para o aluno e não deixar que o aluno pense. Bom, e aí nesse sentido, o Verneau, ele faz um estudo, tem um estudo bastante aprofundado dele sobre as estruturas. Ele estuda as estruturas aditivas, que vai englobar adição e subtração, além de vários outros conceitos que estão no entorno, e as estruturas multiplicativas, essencialmente com a multiplicação e a divisão. Então, eu vou pegar 3 situações. O primeiro é, ao redor da mesa de jantar de minha casa, estão sentados apenas 4 garotos e 7 garotas. Quantas pessoas estão sentadas ao redor da mesa? Maria comprou uma caixa de bombons por R$4 e ficou com R$7. Quanto ela possuía antes de fazer a compra?
Carlos tem 4 anos, Maria tem 7 anos. Maria é 7 anos mais velha que Carlos. Quantos anos tem Maria? E aí, muitas vezes a gente se pergunta, né? Mas não é tudo para resolver com 4 mais 7? Se é tudo para resolver com 4 mais 7, seria natural a gente pensar que se o aluno souber resolver uma dessas situações, sabe fazer as outras. Será que isso é verdade? E aí Verneau chama a atenção que o mesmo conceito assume diferentes significados. A adição, ele consegue classificar as situações de adição em situações de composição, que é situações de juntar, situações de comparação e situações de transformação. E ele vê ainda as situações que podem ser mistas, certo? Outros pesquisadores colocam também outras situações, como a de equalização. Então, a gente vê aqui uma situação de composição. Por exemplo, ao redor da mesa da sala de jantar da minha casa, estão sentados apenas 4 garotos e 7 garotas. Então, eu botei aqui, né? Quantas pessoas estão sentadas ao redor da mesa? Então, a gente tem um conjunto que é 4 garotos, um conjunto que são 7 garotas, e eles juntos, quando você junta esses dois conjuntos, a pergunta é quanto tem ao todo. Então, você tem duas partes, que são dois conjuntos, que estão sendo juntados, né? Formando quantas pessoas? 11 pessoas. Muitas vezes o professor ensina ao menino a associar as palavras-chave. Quando tiver juntar, é adição. Quando tiver perdeu, é subtração. Então, mas assim, a gente tem problemas que são inversos. Nem sempre os problemas são tão diretos. E aí a gente vai ver esse aqui. Um aquário tem peixes amarelos e peixes vermelhos, num total de 9 peixes. 5 peixes são amarelos. Quantos são os peixes vermelhos? Ou seja, a gente está juntando, mas que operação a gente tem que fazer? Será que a soma eu faço 9 mais 5? X, essa parece de mais, mas é de menos. Então veja, nas situações de composição, de fato você tem as situações em que são dadas as partes e você pede o todo, e situações que é dado uma parte e o todo e você pede a outra parte, certo? Nesse caso aqui, a gente tem uma situação inversa. E apesar de você estar com palavras que indicam a composição, indicam que você vai juntar, você, para obter o resultado, você terá que subtrair, certo? Então, a gente tem que não se deixar levar pelo uso de interpretação via palavras-chave. A gente realmente tem que entender, buscar com que o aluno entenda a situação, para poder ele passar. Ele de fato aprender a somar. Antes de fazer a conta, tem que identificar a necessidade do uso da operação na situação, que é o que Verneau chama de fazer o cálculo relacional antes de fazer o cálculo numérico. E aí a gente vê aqui, certo, duas situações: a situação de composição direta e a situação inversa, desde a primeira série, que atualmente é o 2º ano, até o 5º ano. Esse teste foi aplicado na época ainda de série, por isso que está com o nome série, e aqui a gente tem o percentual de acerto. Então você vê que a situação inversa tem um percentual de aluno menor, que começa dominando ela, até eles praticamente ficarem iguais. Quer dizer que os alunos primeiro entendem os problemas diretos e depois os inversos, certo? E aí a gente traz aqui como é que foi feito esse levantamento. Foi um teste aplicado em 97, 98,
com 782 alunos das séries iniciais do ensino fundamental, de escolas públicas da rede estadual de São Paulo. E aí tem um número. Esse trabalho foi feito pela professora Sandra Magina, que consta nesse livro que é nosso, certo? Repensando a adição e subtração, contribuições da teoria dos campos conceituais, do Proem Editora. E a gente continuou esse trabalho no Repensando a Multiplicação e Divisão, certo? Que também traz as estruturas multiplicativas. Bom, vamos voltar a uma outra situação, que foi que a gente botou aquelas 3 situações. Maria comprou uma caixa de bombons por R$4 e ainda ficou R$7. Quanto ela possuía antes de fazer a compra? Então, ela tinha uma quantidade, comprou os bombons por R$4 e ainda ficou com a quantidade de dinheiro. Que quantidade foi essa? Ela ficou com R$7 e aí a gente quer saber o quanto ela tinha. Ou seja, ela tinha uma quantidade inicial, gastou R$4 e terminou com 7. Quanto ela tinha? Apesar dela ter gasto, a gente vai ter que somar para poder obter a situação inicial. Então, veja mais uma vez uma situação de inversão. E aí, se também ela gastou, comprou, gastou, e para solucionar eu tenho que fazer uma soma. Já sei, é inverso. E aí a gente tem 2 tipos de transformação. A transformação positiva e a transformação negativa. Você ganha, gasta, perde. Maria comprou uma caixa de bombons por R$4 e ainda ficou com R$7. Uma outra situação é aquele do tipo: Carlos tinha bolas de gude, ganhou 4 e agora ele tem 10 bolas de gude. Quantas bolas ele tinha no começo? Então a gente tem uma transformação negativa em que Maria compra a caixa de bombons e gasta um certo dinheiro, terminando com R$7. E a gente tem uma transformação positiva em que Carlos ganha certa quantidade de bola de gude e termina com 10. Mas a transformação positiva ou negativa, ela tem uma diferença, certo, de desenvolvimento dos sujeitos, mas você vê que oscila e praticamente a gente dizia que essa diferença não é muito significativa, a menos dessa primeira série. A gente também pode alterar uma situação de transformação dependendo da posição do valor desconhecido. Então, a gente pega 2 problemas. Maria tinha 9 figurinhas e ganhou 4 figurinhas de seu pai. Quantas figurinhas Maria tem agora? Outro problema é Carlos tinha 4 bolas de gude quando entrou no jogo. Depois do jogo, ele contou suas bolas de gude e viu que tinha 10. O que é que aconteceu no jogo? Então, a gente vê que tem as duas situações. O contexto é igual, certo? Só que nesse caso desse problema, o estado final é o que é perguntado. Então aí você não tem mais uma situação inversa, você vai ter que de fato somar para ter o resultado. Nesse caso, a gente tem a transformação que é desconhecida, certo? Ele tinha 4 bolas, ele ganhou algumas, que a gente não sabe quanto foi, e terminou com 10. Então você pode variar o problema, deixando o que é que se pede desconhecido, alterando onde é que está o valor desconhecido, o que faz com que você tenha diferentes níveis de dificuldade. Uma outra situação é aquela que você tem: Carlos tinha bolas de gude, ganhou 4 e agora tem 10 bolas de gude. Quantas bolas de gude ele tinha? Então você não sabe quanto ele tinha no início e você pergunta exatamente a situação inicial. Pegando os diagramas de Verneau, você tem um estado inicial, que é desconhecido, você tem uma transformação de ganho de 4 e termina com 10. Então a pergunta é quanto ele tinha no início.
Um outro tipo de situação diferente é a situação que compara duas grandezas, compara de forma aditiva. Então, a gente tem aqui Ana tem 8 anos, Carlos tem 12. Quem tem mais anos, quanto a mais. Então, quem tem mais é Carlos, né? Quanto Carlos tem a mais que Ana. Então, a gente tem como referente da comparação Ana e o referido na comparação é Carlos. E nesse caso, o que a gente pede é a relação entre a idade de Carlos e a idade de Ana. E também, assim, as situações elas não param aí. As situações aditivas, você tem situações mistas em que concatenam diversos tipos de situações, como essa aqui, Maria tinha 5 bonecas, 3 a mais que Joana. Então, você faz uma comparação entre a quantidade de bonecas de Maria e a quantidade de bonecas de Joana. O pai de Maria deu o presente de forma que Maria ficou com 5 bonecas a mais que Joana. Então, você transforma a quantidade de bonecas de Maria, né, e continua falando desta relação. Né? E aí a pergunta é quantas bonecas o pai de Maria deu-lhe. Então, você tem, de fato, um problema misto, né, com várias situações em que é bem mais complexo do que aqueles 3 tipos de problemas mais simples. E aí a gente fica sempre contando, então basta resolver problemas, as contas não importam. É preciso aprender conta? Outra questão é se as contas podem ser feitas com pautinho, com os dedos, né? A gente pode deixar o menino desenhar. E aí, Vernon, ele chama a atenção que na resolução de uma situação há o cálculo relacional, que é a interpretação do problema, né, e o cálculo numérico. As contas são também importantes, mas elas não é o que dá o significado à operação, ao conceito matemático de soma, de adição, de subtração. E outra coisa que ele chama a atenção é que não basta responder. É importante que o aluno ele busque refletir sobre o resultado obtido perante a situação. A gente pega, muitas vezes o professor fica muito angustiado com o aluno não progredir em termos de ir para o algoritmo mais simples, né, mais enxuto da subtração ou da adição, e utilizar esse tipo de representação, que é uma representação da criança. Essa representação é bastante importante, né, porque ela tem um dos lados da ideia da representação, que é o lado de dar suporte ao pensamento da criança. Uma criança, quando está nesse tipo de representação, ela ainda precisa, inclusive, fazer menção ao objeto, que ela desenha os peixinhos. Nesse caso aqui, ela já consegue tratar mais a ideia de número e representa os peixes por tracinho, por bolinha. E ela também já está no nível, certo, do algoritmo. Então, ele já representa a operação. E aí, a gente pode deixar, muitas vezes o professor não quer deixar ele fazer o desenho, mas essa representação, ela vai ajudar a criança a se organizar. Claro que, pouco a pouco, promovendo situações diferentes, você consegue que ela vá se organizando e arrumando representações mais sistematizadas, em que os números vão se agrupando. Então, é o papel do professor fazer uso dessas situações, criar essas situações para que o aluno vá desenvolvendo estratégias, esquemas, algoritmos cada vez mais sofisticados.